Era para ser apenas mais uma noite tranquila, mas, como em tantas outras vezes, ele acordou gritando. Avião em chamas, o pequeno homem não consegue sair. James Leininger tinha apenas 2 anos de idade quando começou a ter pesadelos assustadores. Ele se debatia na cama como se estivesse revivendo algo. Os sonhos eram como lembranças e deixavam o menininho muito assustado. Quando tudo começou, seus pais acharam que era apenas imaginação de criança, mas o garotinho começou a contar detalhes sobre uma época que não lhe pertencia e coisas que não teria como ele saber. Nomes, locais, eventos, tudo correspondia a um piloto que faleceu há mais de 50 anos. Como uma criança tão pequena poderia saber sobre tudo aquilo se ele nem estava em idade escolar? Seria apenas uma coincidência ou uma memória de uma vida passada? Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Jaque Tourinho. Se você gosta de mistérios, crimes perturbadores e histórias de terror que vão te deixar sem sono, aqui é o seu lugar. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nada. Agora senta, que vai começar a história de hoje. James Leininger nasceu em 10 de abril de 1998 em São Francisco e pouco tempo depois a família mudou para Louisiana, nos Estados Unidos. Ele sempre foi um menino alegre, brincava bastante, era saudável, bem parecido com as outras crianças. Quando ele tinha apenas 2 aninhos de idade, já demonstrava uma paixão enorme por aviões e foi nessa época que James começou a ter pesadelos horríveis. Sua mãe, Andrea, contou em uma entrevista que pouco depois de ele completar 2 anos, o James teve seu primeiro pesadelo. O primeiro de muitos que ele teria. Ela disse que era por volta das 3 da manhã do dia 1º de maio do ano 2000 que seu bebê acordou gritando, e não era um grito qualquer. Ele estava apavorado como se estivesse em perigo, como se a morte estivesse ali, bem na sua frente. O James repetia: avião pegando fogo, homem pequeno não consegue sair. Ele repetia isso várias vezes e batia e gesticulava muito forte com os braços, assim, ó. E também com as pernas. E detalhe, ele ainda estava aprendendo a falar. Os pais da criança ficavam transtornados porque não entendiam as razões que levavam seu filhinho tão pequeno a ter que passar por tudo aquilo. Tantos sonhos violentos, tudo muito intenso para uma criança muito pequena, sabe? O casal estava determinado a saber o que estava acontecendo com a criança e então passou a observar melhor o filho e procurar entender o que ele gritava durante os pesadelos. Com 3 anos de idade, o James começou a detalhar ainda mais as lembranças que ele tinha e, estranhamente, de uma maneira muito bem articulada, de uma forma que somente uma pessoa mais velha faria. Ele também começou a fingir ser piloto e com uma riqueza de detalhes tão grande que deixou o pai impressionado. O James fazia diversos desenhos de aviões, mas nunca aviões atuais. Eram aqueles de época, bem vintage, com hélice, e sempre as aeronaves eram atingidas por mísseis e caíam no mar. O garotinho tinha um conhecimento absurdo sobre aeronaves da Segunda Guerra e sabia até falar sobre peças. Ele assinava seus desenhos como James 3, até que o Bruce, o pai do garoto, perguntou por que ele assinava seus desenhos como James 3. E o menino respondeu: porque eu sou o terceiro James. O papai era James, o vovô era James. Curioso, né? Certa vez a Andrea, a mãe dele, estava na cozinha lavando a louça e o pequeno James estava tomando café da manhã e brincando com um avião. E aí, do nada, ele vira para a mãe e fala: mamãe, antes de eu nascer, eu era um piloto. Meu avião levou um tiro no motor e caiu na água. E foi assim que eu morri. E isso ele falou assim de uma maneira super natural, sem drama nenhum e sem demonstrar nenhuma emoção. Já a mãe estava na frente dele, paralisada. O Bruce era muito cético e a família era cristã devota e não acreditava em nada espiritual. Porém, ele ficou curioso e começou aos poucos a fazer perguntas para o filho, que prontamente sabia responder tudo o que o pai perguntava. Filho, o que aconteceu com seu avião? Caiu depois de pegar fogo. E quem atirou nele? Aí ele fez assim, ó. Ah, os japoneses!
Tipo, como assim? Os japoneses, né? Como você sabe que foram os japoneses? E o James respondeu: o grande sol vermelho. Ou seja, gente, a bandeira do Japão, né? E como ele, tão pequeno, poderia saber de tanta coisa. E aos poucos o Bruce ia perguntando: de onde veio o seu avião? De um barco. E esse barco tinha um nome? E o pinguinho de gente de apenas 2 anos respondeu na lata: sim, na toma. Esse era o nome do barco. Além de todas essas informações, o James sempre falava muito sobre um amigo que ele tinha chamado Jack Larson. Então, o Bruce começou a pesquisar para saber mais sobre as histórias do filho, lembrando que ele era totalmente cético e nada espiritualizado. Mas, para sua surpresa, realmente existia um porta-avião USS Natoma Bay CVE-62. O navio participou de batalhas no Pacífico, incluindo a Batalha de Iwo Jima, em março de 1945. Bruce e Andrea se perguntavam: como poderia uma criança saber de tudo aquilo com tantos detalhes? E tem mais. O amigo que James tanto falava, o Jack Larson, existiu realmente e era um veterano de guerra. Outros nomes que ele também lembrava e falava estavam nos registros. Um dia, a Andrea se abriu para sua mãe, a avó do James, e contou sobre os pesadelos e o que estava acontecendo com eles. E a mãe falou para a filha algo que a fez pensar muito. Ele pode estar vivenciando lembranças de uma vida passada. Mas o Bruce não admitia aquilo jamais. Ele era um ex-piloto de helicóptero e, como eu já falei anteriormente, cético e cristão devoto. E logo falou para a esposa: ah, isso é besteira. Não está acontecendo nada disso aqui em casa. Eu não acredito nessas coisas e vou provar que vocês estão errados. Sim. A Andrea conta que um dia James estava falando sobre o seu avião e o pai perguntou: você lembra em que avião você voava? E o garotinho respondeu: um Corsair. E ainda completou: ele era rápido e ágil, era um avião muito bom. Ele também mencionou que os Corsairs tinham problemas no trem de pouso, algo que apenas pilotos experientes saberiam. Bruce pesquisou e viu que não tinha nenhum Corsair voando no Natoma. E achou que finalmente tinha provado que as tais lembranças do filho não passavam de baboseiras de criança. Mas, gente, vamos lá. Era apenas um pequeno detalhe perto das inúmeras coisas que o menino falava, né? Mas enfim, guardem essa informação que nós vamos voltar para ela muito em breve. A André estava preocupada com os pesadelos do filho, afinal, toda hora ele acordava nesse desespero. Então, conversando com James, ela perguntou quem era o homem pequeno que ele tanto falava nos pesadelos. E o menino respondeu: eu. Aí a mãe perguntou novamente quem era, e ele respondeu: James. Ela achava que, como ele era pequeno, tinha só 2 anos, respondia James por responder. Estava confuso e não entendia direito. Gente, ele estava certo. Era ele mesmo. Só não era o James Leininger, era o James Houston Jr. A Andrea falava com o Bruce, mas ele não dava importância. Dizia: ah, uma hora ele vai esquecer tudo isso, desencana. Mesmo assim, o Bruce resolveu pesquisar sobre todos os homens que morreram a bordo do Natoma Bay e achou uma lista com os nomes. E um nome em específico chamou muito a sua atenção. Seu avião foi abatido na Batalha de Iwo Jima e ele foi o único homem a bordo do Natoma a morrer na batalha. Seu corpo nunca foi resgatado. Seu nome era James M. Houston Jr., piloto da Marinha na Segunda Guerra Mundial. Ele tinha apenas 21 anos de idade quando seu avião foi atingido no Chichijima, no dia 3 de março de 1945. O James conseguia saber detalhes que coincidiam exatamente com registros dessa época. Ele contou que, quando morreu, ele foi atingido na hélice do avião. A história conferia, de fato, com os registros da época. Assim que descobriu o nome do piloto que seu filho sonhava, a Andrea começou a buscar por uma foto dele e passou 6 semanas pesquisando até achar um familiar de James Houston. E ela encontrou a irmã mais velha de James Jr., a Anne Barron.
Andrea queria ligar para Anne, mas como falar com ela? Como abordar um assunto tão delicado? Tipo, oi, meu filho é a reencarnação do seu irmão, que morreu na guerra. Ela não podia ligar e falar isso, né, gente? E então ela ligou e falou que estava fazendo uma pesquisa sobre um porta-avião da Segunda Guerra chamado Natoma. A Anne era uma senhora de 80 anos, super simpática, que concordou em enviar umas fotos do irmão para Andrea. E quando a Andrea recebeu as fotos, ela ficou em choque. Ela ligou para o marido e pediu para ele vir para casa urgente. Havia uma foto de James Houston em frente a um avião Corsair. Lembra que o Natoma não operava esses aviões? Pois bem, aí está a resposta. Esse é um detalhe muito interessante do caso. O James insistia que voava um Corsair, o que inicialmente parecia um erro. Mas antes de ser enviado para o Natoma Bay, ele fazia parte de um esquadrão que voava justamente o Corsair. Bom, eu acho que agora o pai ficou convencido, né? Esse detalhe, para muitos, mostra que o garoto não estava inventando tudo aquilo. E quando pensavam que ele estava enganado, o garoto bateu o pé e não mudou a sua história. Pouco tempo depois do contato com a Anne, a família foi fazer uma visita. O Bruce achou que seria importante conhecer aquela senhora e talvez assim eles poderiam encerrar aquele ciclo e seguir com suas vidas normalmente. A essa altura, o Jamie já tinha 6 anos. E antes da visita, a Andrea contou para Anne toda a verdade. Então, quando eles se encontraram, ela já sabia de toda a história. Quando o encontro aconteceu, o menino se sentiu muito confortável e à vontade com a Anne. E logo a abraçou e chamou de Anne, o modo carinhoso que seu irmão a chamava. E detalhe, ele não sabia disso e foi 100% espontâneo. A Anne ficou muito surpresa, principalmente com o jeito em que aquele garotinho a chamou. E tem mais. Ele comentou sobre um quadro que somente uma pessoa, além da Anne, sabia da existência. Esse quadro foi pintado pela mãe deles e estava há mais de 50 anos no sótão. O menino não tinha como saber da existência desse quadro e tinham outros fatos também. A Anne estava convencida de que ele era a reencarnação do seu irmão. Um outro fato interessante: o menino tinha 3 bonecos de G.I. Joe, que se chamavam Walter, Leon e Billy. Nomes bem estranhos para uma criança escolher, né? Pois bem. E aí o pai perguntou para ele quais eram os nomes dos bonecos e o James disse. Os pais riram porque acharam engraçado que não era nome comum para uma criança escolher e perguntaram por que ele havia batizado os bonecos com esses nomes de Billy, Walter e Leon. E ele rapidamente respondeu: porque me encontrei com eles quando fui para o céu. E aí o pai correu para o escritório e foi lá pesquisar na papelada. E lá estavam eles: Billy Piller, Walter Devlin e Leon Cornwell. Eles estavam no mesmo esquadrão do James Houston. Todos morreram antes do Houston e todos voaram com ele. Ou seja, era coincidência demais para ser só coincidência, né, gente? É chocante essa história. A Andrea queria que sua família e principalmente seu filho pudesse seguir a sua vida normalmente, sem a sombra de James Houston Jr. ali sempre ao lado. Então ela teve a ideia de levar a família para Titidima e fazer uma cerimônia no mar, no local da queda do avião de James Houston. A Andrea acreditava que aquilo seria como um funeral e que a família poderia encerrar aquele capítulo e seguir em frente. O Bruce conta que, apesar de acreditarem que a visita ao local seria o melhor para James, eles estavam assustados, porque, na verdade, eles não sabiam qual seria a reação do filho, que nessa época já tinha 8 anos. Durante a visita ao Pacífico, James e sua família participaram de uma cerimônia em homenagem ao piloto. O barco estava bem em cima de onde os destroços do avião foram achados. O Bruce fez uma homenagem muito bonita e o menino jogou flores bem no local do acidente de James Houston Jr. E naquele momento, a Andrea falou para o filho: James Houston faz parte da sua vida praticamente desde que você nasceu. E ele sempre vai ser uma parte importante de quem você é. Mas você tem uma vida como James Leininger. E está na hora de você se despedir do James Houston. E foi nessa hora que o menino começou a chorar muito, muito, chorar assim copiosamente durante uns 20 minutos.
e emocionou a todos os que estavam no barco. Aquele momento significou um recomeço na vida de James, que disse: agora posso finalmente descansar. Após a cerimônia, o James parou de ter pesadelos e começou aos poucos a esquecer da sua vida passada. Hoje ele leva uma vida normal. O Bruce e a Andrea escreveram um livro sobre as experiências de James e de toda a família, contando sobre os pesadelos, as lembranças e tudo o que eles viveram e sofreram durante esse período. O título do livro em português é A Volta, a incrível e real história da reencarnação de James Houston Jr. Eu tô louca para ler. Alguém aqui já leu? Deixa aqui nos comentários, me diz a sua opinião se gostou desse livro. Eu super acredito nessa história, gente. Tem muita informação, muitos vídeos, desenhos, enfim. É um dos casos mais documentados da história de uma possível reencarnação. Um outro fato curioso sobre esse caso é que os veteranos de guerra, eles se encontravam com frequência, eles faziam encontro, né, ali para homenagear a galera, para manter aquele contato. E o Bruce levou o James em um desses encontros. E chegando lá, o James reencontrou o Jack Lawson, o seu amigo que ele tanto falava. E, segundo relatos, ele reconheceu diversos amigos somente escutando a voz. Incrível, né, gente? Além, claro, de saber o nome da galera toda. É assim, de deixar qualquer pessoa arrepiada. Atualmente, o James Leininger tem 27 anos. E me conta, qual a sua opinião sobre essa história? Ficou convencido ou acha que é tudo imaginação fértil de uma criança alimentada pelos pais? Ó, aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, tá? Ah, e me segue nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Até o próximo vídeo.